Olá, amigos e amigas de toda a Paraíba, muito boa tarde. O primeiro plano começa agora, é o seu cardápio político de todas as tardes e a gente traz para você os destaques de hoje. Bares e restaurantes de João Pessoa devem funcionar até meia-noite. Decreto vai ser reeditado pela Prefeitura da capital num prazo de até 48 horas. 7 pacientes com Covid-19 vindos do Amazonas recebem alta do Hospital Universitário Lauro Vanderlei aqui na capital. Paraíba deve receber nesta tarde mais doses da Coronavac. Já a vacina de Oxford, que chegou ontem, já está nas gerências regionais à disposição dos municípios. Senadora paraibana apresenta projeto que prevê punição para quem furar a fila da vacina contra o coronavírus. Secretaria Estadual de Saúde garante que estoque e produção de oxigênio são suficientes para abastecer unidades hospitalares na Paraíba. Enem 2020, quase a metade dos candidatos inscritos deixaram de fazer as provas ontem, no segundo dia do exame. Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021, primeiro plano no ar. Muito bem, boa tarde para você mais uma vez. Estamos aqui ainda durante as férias da nossa querida Regiane Negreiros. Ela retorna ao primeiro plano em meados de fevereiro. Até lá, eu, Cacá Barbosa, tenho a alegria, a honra, a satisfação de estar com você todas as tardes no nosso primeiro plano. E a gente começa o programa de hoje trazendo para você novidades com relação à pandemia, funcionamento de bares e restaurantes em João Pessoa. A Prefeitura da capital vai reeditar em até 48 horas um decreto que determina o funcionamento desses estabelecimentos até a meia-noite. A medida foi tomada hoje durante reunião entre o Ministério Público e empresários do setor. A repórter Juliana Teixeira tem detalhes. O Ministério Público da Paraíba estabeleceu o prazo de 48 horas para que a Prefeitura de João Pessoa edite um novo decreto regulamentando o horário de funcionamento de bares e restaurantes da capital. E o horário deve ser reduzido. Hoje ficou estabelecido que vai haver uma revitalização do decreto em relação aos horários. Nós estamos aguardando a Secretaria de Saúde em 48 horas nos remeter a revitalização do decreto, que efetivamente estabelece o prazo de horário até 24 horas. Então, meia-noite, efetivamente, o restaurante deve atender o último cliente. Se o cliente estiver dentro do restaurante, nós teremos uma tolerância de 1 hora, mas ele não mais poderá entrar. A decisão foi firmada durante uma reunião entre representantes do Ministério Público, secretários de Saúde e de Turismo de João Pessoa, integrantes de sindicatos e associações de bares e restaurantes. A Secretaria ficou de atualizar um novo decreto para ser realmente cumprido. Não é uma obra de ficção que não vai exigir nada impossível de ser atingido. Vamos até estudar e promover um selo que aquele órgão, aquele estabelecimento já foi fiscalizado, está autorizado. Segundo o sindicato da categoria, que envolve cerca de 1.600 bares e restaurantes, os estabelecimentos vêm cumprindo os protocolos de segurança, mas a fiscalização ainda deve ser intensificada. Nós entendemos que João Pessoa vive um momento bom, mas que a gente precisa manter essas medidas de prevenção. Nós precisamos evitar que ocorram aglomerações, nós precisamos fazer com que as medidas sejam cada vez mais cumpridas e que não só os empresários possam entender o seu dever de cumprir, mas fazer cumprir e ajudar que outros colegas, os seus clientes, os seus funcionários, outros estabelecimentos também possam vir a cumprir as medidas. Excelente medida e tudo conversado, né? Tudo devidamente acordado entre empresários, poder público, justiça, Ministério Público, para que todos possam chegar a um acordo e poder evitar que o pior aconteça. Lembrando que foi uma iniciativa dos empresários do setor de bares e restaurantes, e aí, a partir daí, esse decreto, que já existia, foi um decreto assinado ainda no ano passado, ainda pelo prefeito Luciano Cartacho, deve ser reeditado pelas próximas 48 horas pelo prefeito de João Pessoa, o atual prefeito Cícero Lucena.
Agora eu tenho boa notícia, a Paraíba deve receber hoje mais 16.600 doses da vacina Coronavac, desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, em São Paulo. A previsão é que esse novo lote desembarque no aeroporto Castro Pinto, em Bahia, ainda nesta tarde. Ontem, o estado recebeu 36 mil doses da vacina de Oxford, desenvolvida pelo laboratório AstraZeneca. Inclusive, esse lote de Oxford, a exemplo do que foi feito semana passada na distribuição da Coronavac, já está nas gerências regionais de saúde para que os municípios retirem as vacinas correspondentes e iniciem rapidamente a imunização. Essas novas doses vão dar continuidade à vacinação dos profissionais de saúde da Paraíba que estão atuando na linha de frente de combate à Covid-19. Sobre esse assunto, hoje pela manhã, na Rádio Band News FM Manaíra, Oscar Neto e eu conversamos com o secretário estadual de saúde, Geraldo Medeiros. Vamos ouvir. Nós recebemos ontem, 11 da manhã, as 36 mil doses da AstraZeneca Oxford e imediatamente essas doses foram encaminhadas no comboio para a Secretaria Estadual de Saúde, onde foi feita a separação desses lotes para as diversas gerências em todo o estado. E hoje, 6 da manhã, os 11 caminhões e furgões frigoríficos e as 2 aeronaves do estado imediatamente conduziram esses lotes para todos os 223 municípios do estado. E agora, neste momento, nós já temos em todo o território paraibano essas doses disponíveis para o início da vacinação, que são, como se trata de lote da AstraZeneca, e o período entre a primeira e a segunda dose é de 12 semanas, então todas as 36 mil doses estão disponíveis para serem procedidas à vacinação. É diferente da vacina da Coronavac, cujo intervalo de tempo entre a primeira e a segunda dose é de 3 semanas. E aí há a necessidade da retenção do quantitativo para a realização da segunda dose. E hoje à tarde nós estaremos recebendo 16.600 doses da Coronavac aqui no estado da Paraíba. Inclusive, o secretário Geraldo Medeiros, na conversa que teve com Oscar Neto e comigo hoje pela manhã, lá na Rádio Band News FM, 103.3 MHz, ele também fez questão de frisar que mesmo após a imunização, mesmo depois que as pessoas tomem a vacina, seja ela a Coronavac, seja ela a de Oxford, que são as 2 vacinas disponíveis para os paraibanos, que os cuidados com relação às medidas sanitárias, eles continuem. O uso de máscaras, o distanciamento social, o uso de álcool gel. Aí você que está em casa pode estar assistindo e perguntando, mas por que eu não tomei a vacina, não estou imune? Sim, você. Mas as pessoas que estão ao seu redor e que ainda não tomaram a vacina não estão. Mesmo que você tenha tomado a vacina, mesmo que você esteja imune, você imunizado pessoalmente, né? Você ainda pode ser um vetor, ou seja, você ainda pode transportar o vírus com você, mesmo que a doença não se desenvolva, mas você pode transportar o vírus com você e transmitir o vírus às pessoas, por exemplo, da sua família. Até quando a gente vai usar máscaras? Eu estava conversando essa semana com o secretário executivo, o doutor Daniel Beltrame, ele me disse, olha, Cacá, até que a gente atinja aí 75% da população imunizada, a gente ainda não pode pensar em se livrar das máscaras. Só quando a gente atingir esse patamar é que a gente pode ir flexibilizando o uso de máscaras, álcool gel e distanciamento social. Enquanto isso, ainda vale esse esforço, ainda é importante esse esforço. Uma vacina não serve de nada. Serve. Ela, por enquanto, neste momento, ela te imuniza individualmente, mas não te impede de transmitir o vírus a quem ainda não tomou a vacina. Por isso, a gente ainda precisa ter um certo cuidado com relação às pessoas que amamos. Usando máscara, mantendo o distanciamento social, não aglomerando e higienizando as mãos. Seja lavando as mãos com água e sabão, ou seja, higienizando as mãos com álcool gel. Com relação ao plano de vacinação, vai começar hoje, em João Pessoa, a imunização dos idosos. Os idosos que estão em instituições de longa permanência, aqueles idosos acima de 60 anos que estão em instituições de longa permanência, que estão em asilos e que também fazem parte desse grupo prioritário nessa primeira fase de vacinação contra a Covid-19.
Boa notícia também com relação aos 17 pacientes vindos do Amazonas para tratar da Covid-19 aqui na Paraíba. Neste fim de semana, o Hospital Universitário Lauro Vanderlei concedeu alta a 7 deles. Outros 10 seguem internados na unidade, 2 na UTI e 8 na enfermaria. Eles foram transferidos para a Paraíba no último dia 17, devido ao colapso no sistema de saúde do Amazonas, onde os hospitais ficaram sem estoque de oxigênio. Olha, a gente vem acompanhando, falando no Amazonas, né? A gente vem acompanhando nos últimos dias o drama lá pelas bandas do norte do país, lá no Amazonas, drama esse causado exatamente pela falta de oxigênio aqui nos hospitais. Mas e aqui na Paraíba, qual é o estoque disponível para abastecer e para atender as unidades de saúde? O secretário executivo de saúde da Paraíba, Daniel Beltrame, disse que o estado possui reservas e usinas que podem produzir oxigênio em maior escala caso tenhamos um aumento dos casos de Covid-19 no estado. Acompanhe. A Paraíba dispõe de uma estrutura e capacidade de armazenagem de oxigênio medicinal organizada de acordo com o plano de contingência para a Covid-19. No que diz respeito à estrutura, dispomos nos nossos hospitais de maior porte de grandes tanques para oxigênio líquido. Isso aumenta a capacidade de atendimento desses hospitais. Além disso, muitos de nossos hospitais têm usinas que produzem oxigênio medicinal. Essa estrutura ainda é complementada por um conjunto de fornecedores que têm as suas indústrias produtoras de gases próximas ao estado. Sempre fizemos consultas a esses fornecedores no intuito de conhecer qual é a capacidade de produção, por exemplo, do oxigênio medicinal e o que aconteceria, como seria possível reverter a produção da indústria toda na direção do oxigênio medicinal, já que essas indústrias produzem outros gases também. Isso, obviamente, vai nos deixando com reservas para que nós possamos responder a eventuais situações de contingência. Tá aí, portanto, vamos seguindo com o nosso primeiro plano, vamos atualizar os números da pandemia. Coloca na tela, por favor, o boletim. Ontem a Paraíba registrou 819 novos casos de Covid-19, 12 mortes, sendo 11 delas nas últimas 24 horas. Desde março, quando a pandemia começou, 183.726 pessoas já contraíram a doença em todo o estado. 3.980 morreram, 138.687 se recuperaram. Quanto à ocupação de leitos de UTI, no total em todo o estado, entre leitos para adultos, crianças e leitos obstétricos de UTI, repito, 57% estão ocupados. Na região metropolitana, a taxa de ocupação de leitos de UTI adulto chega a 52%. Em Campina Grande, 57% e no Sertão, 68%. Vamos mudar um pouquinho de assunto? Vamos falar do Enem? Ontem foi o segundo e último dia das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem 2020. Quase a metade, mais de 47% dos inscritos, faltaram aqui na Paraíba. Veja na reportagem de Juliana Teixeira. Em toda a Paraíba, 161.506 candidatos estavam inscritos para fazer o segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Os portões abriram mais cedo, 11h30 da manhã, e já tinha estudante entrando nos locais de prova. Na Universidade Federal da Paraíba, muitos candidatos ficaram conversando em grupo para tentar descontrair e tirar as tensões que antecediam a prova mais temida do exame. Estamos conversando aqui, protegidos, para ficar tranquilos e fazer uma boa prova. No segundo dia de provas, os candidatos responderam questões de ciências da natureza, como química, física, biologia e matemática. Nesta hora, vale todo o apoio da família. A gente tem que dar essa força, né? Porque eu hoje agradeço a Deus, né, por ter encontrado pessoas que também me deram essa mesma energia, né? Energia positiva. Valeu, inclusive, aquele abraço apertado de mãe, seguido de um beijo cheio de confiança. Desejar boa sorte, né, e tranquilidade, porque ele tem 15 anos. Está enfrentando o Enem pela primeira vez, assim, para testar realmente os conhecimentos, né? E valeu mais do que tudo ter estudado bastante todo o assunto para fazer uma boa prova. Mesmo com a pandemia, a gente tenta sempre melhorar, né, nosso estudo, por mais que a gente não esteja em cursinho ou indo para a escola, mas sempre a gente tenta fazer alguma coisa a mais. No primeiro domingo de prova, na semana passada, 72.457 candidatos faltaram
mas eles não ficaram impedidos de comparecer na segunda etapa, assim como os candidatos eliminados. A Polícia Militar esteve presente em todos os locais de provas para orientar os estudantes e evitar as aglomerações. Mas o clima encontrado pela nossa equipe de reportagem foi de tranquilidade. No Colégio Liceu Paraibano, os PMs tiveram que ajudar a estudante que esqueceu a carteira de identidade. Apenas um candidato chegou depois que os portões fecharam. Está aí um recorde de abstenção, um dos recordes de abstenção, 47%. Vários estudantes deixaram de fazer a prova, seja por medo de se contaminar, seja porque tiveram problemas de logística, seja porque estavam contaminados, enfim. Mas existe aí uma possibilidade aí de você resolver esse problema. Quem não pôde participar do Enem porque estava com sintomas de Covid-19 ou de qualquer outra doença infectocontagiosa, quem não conseguiu por outros problemas, como logística, como eu falei agora há pouco, pode, a partir de hoje, pedir para participar da reaplicação do Enem na página do participante. O sistema vai ficar aberto até sexta-feira, dia 29, no endereço enem.inep.gov.br, já aparece aí na tela para você, enem.inep.gov.br/participante. Os candidatos também podem entrar em contato com o INEP pelo telefone 0800 61 61 61. Não apareceu aí na tela, mas eu vou repetir mais uma vez para você. enem.inep.gov.br/participante. enem.inep.gov.br/participante. Telefone 0800 61 61 61. Olha, neste fim de semana, em visita à Paraíba, o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, conversou com a repórter Michele Souza e falou da importância do microcrédito e do banco digital para transações financeiras. Vamos ver. E nós vamos pagar todas as pessoas que tenham qualquer tipo de perda, de sinistro, e que recebam recursos desse DPVAT via o celular, via o banco digital. Claro que elas podem ir às agências da Caixa também, mas esse é um exemplo de que a cada dia nós estaremos oferecendo mais produtos e mais serviços. Por exemplo, o Bolsa Família. O Bolsa Família também as pessoas já podem receber pelo banco digital. A operação de microfinanças, que faremos a partir de março, também será ofertada pelo banco digital. O Casa Verde e Amarela, o financiamento à baixa renda, também será possível via o aplicativo. E por que é tão importante esse aplicativo? Porque a Caixa está em 5.500 municípios, basicamente todos no Brasil. Só que desses, 1.500 nas agências e os outros 4.000 em lotéricas e correspondentes. Logo, com o banco digital, essas outras 4.000 cidades que a Caixa está via lotéricas, elas podem utilizar o aplicativo, porque, por exemplo, se você perde a senha ou perde o cartão cidadão, você acaba saindo da sua cidade, se não há uma agência da Caixa, e vai até uma cidade que tem agência. Você perde dinheiro e perde tempo. Com o aplicativo, com o banco digital, você não precisa mais sair da sua cidade, porque você pode consumir na sua própria cidade, independente de ter ou não uma agência da Caixa. Como é que o senhor pensa a questão de recursos humanos da Caixa, a perspectiva de concursos, de remanejamento de cargos, enfim, como é que o senhor tem visualizado essa realidade? Nós estamos abrindo mais 51 agências. Todas as cidades com mais de 40.000 habitantes, nós abriremos agências. As que ainda não temos. E dessas 51 agências, 49 estão na região norte ou nordeste. São 32 na região nordeste. Com isso, só para essas agências, nós estamos contratando ao redor de 350 pessoas, no total, quase 600 pessoas, de um concurso que já existe.
Bom, o prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena, disse que a Caixa Econômica Federal, de acordo com o presidente da Caixa Econômica, Pedro Guimarães, vai ajudar, o presidente se comprometeu a ajudar o projeto de música com crianças carentes. E Pedro Guimarães, que é o presidente da Caixa, garantiu empréstimos para ajudar as pessoas nesse período de pandemia. Muita gente sem condições de tocar seus negócios em frente, muita gente sem emprego, precisando partir para o empreendedorismo. E aí a Caixa Econômica vai dar esse apoio. Palavras de Pedro Guimarães. Vamos ver. O reforço financeiro para que nós possamos fazer o programa Volta por Cima, de empréstimo para os pequenos comerciantes que, em função da pandemia, estão em dificuldades. Ainda o apoio à área social, onde vamos trabalhar com crianças de baixa renda, com esporte, com cultura, para ter a oportunidade de desenvolver os seus talentos. Nós vamos não só na orquestra, mas também no esporte, buscar talentos e dar oportunidade que esses talentos se desenvolvam. Então, essa parceria com a Caixa será fundamental, além dos tradicionais programas habitacionais. Agora a gente fala de um assunto que está incomodando todo mundo, que é o fura-fila da vacina aqui na Paraíba. O Ministério Público do Trabalho vai apurar se houve irregularidades na execução do plano de imunização contra a Covid-19 em João Pessoa. O secretário municipal de saúde, Fábio Rocha, além da direção do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e de um hospital particular da capital, foram intimados para prestar esclarecimentos. A determinação parte de denúncias recebidas pelo Ministério Público de que pessoas que não estariam atuando na linha de frente do combate ao coronavírus estariam sendo vacinadas. O assunto vem sendo discutido desde a semana passada, quando foi realizada uma reunião com os Ministérios Públicos Estadual, Federal e do Trabalho. E ainda sobre o assunto, a senadora paraibana Daniela Ribeiro, do PP, entrou com um projeto de lei no Senado Federal para punir quem furar a fila da vacina contra a Covid-19. Ela disse que vai pedir agilidade na tramitação do projeto devido à urgência que o caso requer. Veja. Diante de tantas denúncias, né, e daquilo que, lamentavelmente, a gente tem visto, não só na Paraíba, mas por todo o Brasil, nós temos que nos posicionar. E, nesse sentido, apresentei esse projeto que coíbe e que prevê punição para aqueles que se atravessam, né, ou que não respeitam a fila, que é justamente para fazer com que os profissionais, aqueles que têm a prioridade, possam ser vacinados primeiro e as pessoas possam aguardar com respeito, né, a esses que têm a prioridade. No projeto tem desde o pagamento de cerca de R$ 1.100 com multa, até a possibilidade da pessoa não assumir cargo público durante o período de 2 anos, ou mesmo perder o cargo público se tiver, né? Reclusão, pena de reclusão de 2 meses até 2 anos de reclusão. Realmente precisa colocar um basta nessa farra do fura-fila da vacina. Teve secretário de saúde pelo país, e isso é uma questão, um assunto que vem tomando conta do país inteiro. Teve um secretário de saúde no município que pegou vacina como forma de declaração de amor para dar para a esposa, dizendo que queria imunizar o amor da vida dele. Teve prefeito que pegou vacina, levou dose da vacina para casa para imunizar o povo de casa. E aí esse fura-fila absurdo que precisa acabar. Está esse projeto da senadora Daniela Ribeiro, que é um projeto a mais, é uma punição a mais a quem furar a fila da vacina. Fora os outros processos por improbidade administrativa, corrupção, aquela coisa toda que a gente já conhece. É mais um para punir. Esperar que a justiça se cumpra a lei e aplique essa lei contra quem, de fato, furou a fila e tomou a vez de quem realmente precisava tomar a vacina. Agora, 13h35, a gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já com o primeiro plano. De volta com o primeiro plano, 13h38. Hoje pela manhã, a Prefeitura de João Pessoa entregou 192 apartamentos do residencial Vista do Verde 1, no bairro das Indústrias, beneficiando cerca de 800 pessoas que viviam em condições de risco. A repórter Juliana Teixeira acompanhou.
São 116 apartamentos construídos para abrigar quem há muito tempo esperava por uma moradia íntegra. Dona Maria das Dores sabe o quanto pode ser prejudicial viver sem integridade. Nessa ocupação, eu perdi meu pai, perdi minha mãe, perdi um cunhado. E é uma luta muito grande. Também contraí uma trombose venosa. Uma bactéria que eu peguei lá também, tive 2 úlceras. Então agora Deus fez um milagre na vida da gente. Cerca de 800 pessoas que viviam em ocupações, áreas de risco e em condições insalubres vão morar no condomínio, que tem apartamentos de 44 metros quadrados, divididos entre 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Para quem viveu de aluguel durante toda a vida, o momento foi de muita alegria e emoção. Chega a 600, 650 por mês, com água e luz, esse negócio todo aí. Recebendo uma casa para sair do aluguel, é maravilhoso. A entrega foi simbólica por causa da pandemia. Cícero disse que ainda deve construir 11 mil moradias durante a gestão. Todos os nossos projetos já estão em andamento na questão da regularização fundiária, do financiamento de reforma dessas unidades, como também construção de novas unidades. Sueli, que é índia, da tribo Tabajara e vivia numa comunidade ribeirinha no Porto do Capim, foi uma das beneficiadas e fez um agradecimento. Morei no Vila Nassau 27 anos, representante dos povos Tabajara, estou muito feliz de eu receber essa chave hoje, eu e minha família, 7 famílias. 35 apartamentos foram adaptados para pessoas com deficiência e idosos. A secretária de Habitação do município, Socorro Gadelha, disse que além da moradia, as famílias devem ser atendidas por programas sociais. Os beneficiados de problema de perna, que tiver qualquer coisa com idoso deficiente, serão nos térreos, serão nos apartamentos térreos. Temos uma infraestrutura todo calçado, lugar de criança para brincar, sala de convivência. E não é somente a Pedrical. E em seguida trazendo um trabalho social, que é uma exigência do nosso prefeito Cícero Lucena para cuidar das pessoas. E o sábado foi de protesto na capital paraibana. Um grupo de manifestantes realizou pelas ruas de João Pessoa uma manifestação pedindo impeachment do presidente Jair Bolsonaro. Eles saíram em carreata da Praça da Independência, no bairro Tambiá, por volta das 3 da tarde, e desceram a Avenida Epitácio Pessoa até o Largo da Gameleira, na orla de Tambaú. Atos semelhantes foram realizados em todo o país com o mesmo objetivo: exigir o impeachment de Bolsonaro, a imediata vacinação contra a Covid-19 e a continuidade do pagamento do auxílio emergencial. Em Brasília, também teve manifestação pedindo o impeachment do presidente Jair Bolsonaro. A repórter Fernanda Martinelli tem informações. Olá, Cacá, boa tarde a você, boa tarde a todos. O final de semana foi marcado por manifestações pedindo o afastamento do presidente da República, Jair Bolsonaro. Manifestantes ocuparam a esplanada dos ministérios e também à frente do Palácio do Planalto. Esse debate também se encontra aqui no Congresso Nacional. Os candidatos às presidências da Câmara e do Senado começam a se posicionar. A senadora Simone Tebet disse que esse não é o momento de votar um impeachment e que não há apoio popular maciço para que o afastamento de Bolsonaro aconteça. Ela entregou uma carta de intenções onde disse que, se for eleita, vai priorizar temas como a vacinação em massa e também os projetos das reformas administrativa e tributária. Já aqui na Câmara Federal, Baleia Rossi, do mesmo partido, disse que não vai se furtar de analisar cada um dos 61 pedidos de impeachment que estão protocolados aqui na casa. Ele, inclusive, questionou se o outro candidato com maior força que está disputando com ele, o deputado Arthur Lira, irá fazer a mesma coisa, já que é tido como candidato do presidente Jair Bolsonaro. 1h42, não há tempo para mais nada, só agradecer a você pela audiência, pela companhia nesta segunda-feira. Fique agora com Gerardo Rabelo no Muito Mais. Eu volto amanhã, 1h10, depois do Fala Cidade.